Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de novo aqui com ele, o príncipe keynesiano nipo-brasileiro José Komori, certo? O nosso economista keynesiano favorito, né, que já fizemos alguns reacts dele aqui no canal. Ele vai nos falar dos argumentos da direita contra o fim da escala 6x1 e por que eles são balela. Vamos ouvir. Pessoal, vamos falar sobre a polêmica PEC que propõe acabar com a jornada de trabalho na escala 6x1. Polêmica porque o Estado é burguês, né, Coboni? Porque de polêmica não tem nada aí. Se você for fazer uma pesquisa, se você for fazer uma consulta, um referendo nacional, você vai ver que não tem nenhuma polêmica aí. Este é o assunto do vídeo hoje. Ó, gente, abertura do cara. Presta atenção na abertura do cara. Esse aqui é o economista que vai na Globo, tá, gente? A Globo, o canal comunista Globo, tá certo? Vamos ver o que ele tem a dizer. Bem, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Bem, pessoal, vamos lá ao vídeo de hoje, que vai ser bastante rápido, porque eu falei há pouco mais de um mês no nosso JKCast sobre a jornada de trabalho de 4 dias na semana. E lá tem bastante informações, vou pedir para colocar aqui no card para quem quiser revisitar esse conteúdo que foi recente, né? Foi até uma pergunta aqui de uma seguidora falando sobre essa polêmica já, sobre a escala de trabalho de 6x1 e a redução dessa jornada de trabalho para melhorar a vida dos trabalhadores. Vai ser rápido porque toda polêmica sempre tem o argumento econômico, de que isso vai prejudicar a economia, vai gerar desemprego, vai prejudicar os trabalhadores, e eu posso dizer para você. Essa foi a afirmação feita pelo Nicolas Ferreira e o Kim Kataguiri, né? Ah, vai ter inflação, vai ter desemprego, não sei o que. Vamos ver. A economia vai gerar desemprego, vai prejudicar os trabalhadores, e eu posso dizer para vocês que isso não vai acontecer, né? Foi assim em todas as mudanças que visavam melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, dar mais direito trabalhista, sempre teve, digamos, esse discurso do terrorismo econômico, dos impactos econômicos, né? Como eu já disse no vídeo lá. Vocês estão escutando, pessoal? Isso aqui é um economista liberal, tá certo? É um economista liberal falando. Não é um comunista, não é um esquerdista, é um economista liberal falando, tá certo? Certo? Acabou a sanha. Ai, não, porque... Não, gente, é muito claro, muito claro. Ao longo do tempo, todas as vezes que foi conquistado direitos para a classe trabalhadora, regulamentação, o fim da jornada de trabalho infantil, a equalização dos salários dos homens com as mulheres, que ainda não chegou lá, né, a redução da jornada de trabalho para 8 horas, que já foi 16, tudo isso foi conseguido mediante o fim da escravidão, certo? Tudo isso foi conseguido mediante luta da classe trabalhadora. E a classe burguesa sempre diz, não, vai acabar, vai matar, vai... O José Komori vai entrar em detalhes aqui, vamos ouvir. Isso começou desde o Brasil colônia, quando se proporam acabar com a escravidão. O discurso era econômico, dizendo que isso ia impactar a economia. Como assim agora teremos que pagar para os trabalhadores se acabar com a escravidão? Não aconteceu nada, muito pelo contrário, a economia melhorou bastante. Foi assim também, como eu citei, quando acabaram e combateram aí a Organização Internacional do Trabalho em 1919 contra a jornada de 14 horas diárias de trabalho, né? Tinha trabalhadores, isso logo depois da Revolução Industrial, trabalhavam até 16 horas por dia, e quando proporam reduzir, né? Sempre que foi proposta a redução dessa jornada exaustiva e desumana de trabalho, também sempre teve o discurso econômico, como assim, como as indústrias vão sobreviver se o trabalhador trabalhar menos de 14 horas, né? Então sempre tem esse discurso econômico por trás. Foi assim com a CLT, né? No governo de Getúlio Vargas, com a consolidação das leis do trabalho, como assim, dá tanto direito trabalhista, isso vai onerar a folha de pagamento e vai acabar prejudicando as empresas e toda a economia. Não aconteceu. Foi assim na década de 60, com o João Goulart, quando propôs ali o 13º salário, também um terrorismo econômico, e isso ia onerar demais a folha de pagamento, e isso ia acabar e ter um impacto econômico negativo na economia. Isso não aconteceu. Foi assim na Constituinte de 88, né, quando a jornada de trabalho foi reduzida para 44 horas semanais, que permanece até hoje. Já existia uma proposta na época que infelizmente foi vencida, que era de 40 horas semanais, mas a jornada
Na época era de 48, foi reduzido para 44 também, vai ter um impacto econômico, isso vai acabar com a economia, isso não aconteceu. Foi assim recentemente, em 2013, com a famosa PEC das domésticas, como assim, da direita trabalhista, para os empregados domésticos, né? Isso vai acabar, impactar a economia, vai gerar um desemprego tremendo, isso também não aconteceu. E está sendo assim agora, com essa proposta do fim da jornada de 6 por 1, ou seja, trabalhe 6 dias da semana e descansa só um, estão dizendo o mesmo discurso do terror econômico, que isso vai impactar a economia. Eu acho que é um debate válido. O Estado, o governo tem que entrar nessa negociação, porque a grande maioria dos trabalhadores que ainda trabalham na escala 6 por 1 são os trabalhadores que moram na periferia, são os trabalhadores de mais baixa renda, aqueles que ganham salário mínimo. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que são contra não trabalham nessa escala, né? Então, se você olhar para o mercado financeiro, ninguém trabalha 6 por 1. Lá já ninguém trabalha sábado e domingo. Se você olhar para os bancários, que depois de muita luta, eu fui bancário durante muito tempo, né? Depois de muita luta, reduziu a jornada de trabalho para 30 horas semanais. Então, as categorias que eram organizadas, elas conseguiram, né, atingir a redução da jornada de trabalho. Vocês ouviram isso que ele falou? As categorias que eram organizadas conseguiram reduzir as suas jornadas de trabalho. O bancário trabalha 40 horas, 30 horas, né, semanais. Então, os bancários trabalham 30 horas, tá certo? Os correios tem a jornada também mais restrita. Os próprios deputados, né, limitam o seu próprio tempo de trabalho, certo? Então apenas categorias organizadas, que têm democracia interna, é que conseguem essas conquistas, através do enfrentamento contra os interesses da burguesia. Veja, com o desenvolvimento das forças produtivas e da tecnologia, e o aumento populacional, e o aumento de produtividade das últimas décadas, não tem sentido a gente continuar com a jornada de trabalho padrão do jeito que está. Deve ser reduzida para 4x3. Deve ser reduzida para 4x3. Deve ser reduzida. Deve. É o caminho do desenvolvimento e da industrialização, que é outro papo que a gente precisa ter sobre o Brasil. O que a gente está vendo aqui não é um marxista, não é um comunista, não é um esquerdista, não é um deputado com interesse próprio na jogada, não. É um economista liberal minimamente honesto. Economista liberal minimamente honesto desbanca todas essas falsas consequências que o mercado adversamente teria contra o direito dos trabalhadores. Vamos destruir agora, não vai ter mais trabalho, o investimento vai... Não vai acontecer nada disso. Não vai acontecer nada disso. O mercado tem que continuar operando e vai continuar operando. Os trabalhadores são quem comanda essa bagaça, gente. É só a gente entender isso. Os trabalhadores são quem comandam esta bagaça. Mas com a reforma trabalhista houve uma grande precarização, né? Tiraram-se muito poder de negociação dos trabalhadores quando enfraqueceram os sindicatos, né? Deixaram de ter lá a obrigação na contribuição sindical, então isso enfraqueceu muito a luta organizada dos trabalhadores. E, infelizmente, quem trabalha na escala 6 por 1 é a grande maioria dos trabalhadores de mais baixa renda, no comércio, nos serviços, e são esses aí que vão ser beneficiados, né? Porque ninguém pode ser contra, digamos, você ter um maior tempo para se dedicar à sua família, se dedicar aos estudos, ao lazer. Afinal de contas, a gente não vive só para trabalhar, né? As pessoas trabalham para viver, não trabalham só para sobreviver, que a grande maioria desses trabalhadores na escala de 6 por 1 está ali trabalhando, ganhando pouco, tendo pouco descanso, e estão trabalhando simplesmente para comer, ou seja, para sobreviver. E não é essa a intenção, digamos, do trabalho. Então, não vai acontecer esse impacto todo como a história já nos mostrou. Talvez o que o Estado e o governo têm que fazer é entrar nesse debate, né, nessa negociação, para que isso seja viabilizado de alguma forma aí, de uma transição, de um apoio, né, do Estado e do governo, seja por uma reforma... Estado, gente. Estado. O Estado é o único aparato que tem condição de articular forças democráticas para ter um debate plural verdadeiro com relação a esse tipo de legislação. É Estado. Não existe não ter regulação, não. Não existe. É através do Estado. Tributária aí para as pequenas e médias empresas que empregam a grande maioria desses trabalhadores do comércio. Neoliberalismo es la concerto madre. Do serviço, que trabalham nessa escala, já que o Estado tem todo esse poder para desonerar a folha de pagamento de grandes empresas, né? Por que não ajudar aí os pequenos e médios empresários que empregam a grande maioria dessa mão de obra? E com certeza isso tudo vem nessa discussão que eu já tenho feito aqui sobre reforma tributária. Se você desonerar o consumo e desonerar a produção, você já dá uma grande ajuda para essas empresas, para que elas consigam reduzir essa jornada de trabalho
Então isso tudo tem que ser negociado, isso tudo tem que ser conduzido e coordenado pelo Estado brasileiro para que a vida do trabalhador melhore bastante. Porque também existe aí essa grande aumento de produtividade, de escala, que está sendo ganha com a tecnologia, só que essa aumento de produtividade via tecnologia nunca é repassada para a classe trabalhadora, né? Isso é só utilizada para aumentar ainda mais a acumulação de capital e a concentração de renda. Então a tecnologia também é uma grande aliada nessa automação aí, né, de uma parte da mão de obra, e com certeza a gente pode caminhar e estudar maneiras de viabilizar essa redução da jornada de trabalho. Então, o impacto econômico, sob o meu ponto de vista, ele vai ser benéfico, né, no médio e longo prazo, desde que nesse curto prazo o Estado consiga viabilizar um debate, né, civilizado, um debate racional, que possa aí melhorar a vida da classe trabalhadora e dar um acesso maior. Afinal, todos temos direito ao bem-estar, a mais tempo com a família, a mais tempo para o lazer e para o entretenimento, porque isso se traduz em qualidade de vida e, com certeza, aumento de produtividade no trabalho. Essa era a minha opinião. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. E se você não é inscrito... É isso, Kubori. É isso. É isso. É isso. É isso, ok? Escutaram o cara? Então deem like, tá certo? Comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer. Beleza, pessoal? E se escutar um direitista, um mamarrola desses malucos estilo Nicolás Ferreira, Bananinha Bolsonaro e Kim Kataguiri, esses malucos lambibota da burguesia brasileira, esses capacho absurdo, ridículo, desumano, esses merdas, encontra essas porcaria falando que não, porque isso vai piorar a situação para o trabalhador mais para frente. Não, não vai. Não vai. Por mais que a classe proprietária organizada se junte para contra-atacar contra nós, a gente tem que se manter junto e dizer não vai acontecer. Certo? Não vai acontecer. Vamos se articular, vamos para a manifestação, vamos continuar a pressão pública, certo? Vamos continuar debatendo o tema, tá certo? Não vamos deixar eles ofuscarem e mudarem de assunto, tá certo? Mudarem a pauta. Vamos continuar a pressão em todos os espaços que a gente puder para fazer, tá certo? Vamos avançar, não vamos deixar eles se voltarem contra nós. Beleza, pessoal? Curte, compartilha, ajuda o canal a crescer e tamo junto, tá certo? Valeu, falou!